Ortodoxia, de Gilbert Keith Chesterton. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Capítulo 4. A ética da Elfolândia. Quando o homem de negócios censura o idealismo de seu office boy, geralmente o faz numa fala mais ou menos assim: sim, claro, quando a gente é jovem tem esses ideais abstratos e constrói castelos no ar. Mas na meia-idade todos eles se desfazem como nuvens e a gente passa a acreditar na política prática, a usar as máquinas que tem e a conviver com o mundo como ele é. Assim, pelo menos costumava me falar na juventude senhores veneráveis e filantrópicos que agora ocupam honradas tumbas. Mas desde aquela época eu cresci e descobri que aqueles velhos filantrópicos estavam dizendo mentiras. O que de fato aconteceu é exatamente o contrário do que eles previram. Diziam que eu perderia meus ideais e começaria a acreditar nos métodos da prática política. Ora, eu não perdi meus ideais nem um pouco. Minha fé nas verdades fundamentais é exatamente a que sempre foi. O que perdi é minha antiga fé infantil na política prática. Ainda estou muito preocupado, como sempre, com a batalha do Armagedon, mas não me preocupam muito as eleições gerais. Quando bebê, eu pulava no colo de minha mãe ante a simples menção dela. Não, a visão é sempre sólida e confiável. A realidade é que muitas vezes é uma fraude. Como sempre fiz, mais do que nunca o fiz, eu acredito no liberalismo. Mas houve um róseo tempo de inocência em que eu acreditava nos liberais. Tomo esse exemplo de uma fé duradoura porque, tendo agora que identificar as raízes da minha especulação prática, esse fato pode ser classificado, julgo eu, como o único viés positivo. Fui criado como liberal e sempre acreditei na democracia, na doutrina liberal elementar de uma humanidade que governa a si mesma. Se alguém considerar a frase vaga e surrada, só posso parar por um momento a fim de explicar que o princípio da democracia, no meu modo de entendê-la, pode ser declarado em duas proposições. A primeira é esta: as coisas comuns a todos os homens são mais importantes que as coisas peculiares a qualquer homem. As coisas ordinárias são mais valiosas que as extraordinárias, ou melhor, são mais extraordinárias. O homem é algo mais terrível que os homens, algo mais estranho. O senso do milagre da humanidade em si deveria ser para nós sempre mais intenso do que quaisquer maravilhas de poder, intelecto, arte ou civilização. O simples homem sobre duas pernas como tal deveria ser sentido como algo mais emocionante do que qualquer música e mais alarmante do que qualquer caricatura. A morte é trágica, até mais trágica do que a morte por inanição. Ter um nariz é cômico, até mais cômico do que ter um nariz normando. Este é o primeiro princípio da democracia. As coisas essenciais nos homens são as coisas que eles têm em comum, não as que eles têm em separado. O segundo princípio é simplesmente este: o instinto ou desejo político é uma dessas coisas que eles têm em comum. Apaixonar-se por alguém é mais poético do que se apaixonar pela poesia. A crença democrática é de que o governo, ajudando a governar a tribo, é algo como apaixonar-se por alguém, semelhante a tocar órgão na igreja, pintar sobre violino, descobrir o Polo Norte, esse hábito insidioso, fazer acrobacias no ar, ser astrônomo real e assim por diante. Pois essas coisas desejamos que o cidadão nem sequer as pratique se não as fizer bem feitas. Trata-se, pelo contrário, de algo semelhante a escrever as próprias cartas de amor ou a suar o próprio nariz. Essas coisas queremos que alguém as pratique para si mesmo, ainda que as faça mal feitas. Não estou discutindo a verdade de nenhum desses conceitos. Sei que alguns modernos estão pedindo que suas esposas sejam escolhidas por cientistas
E é possível que logo peçam, por tudo que sei, que seus narizes sejam assoados por babás. Simplesmente digo que a humanidade reconhece essas funções humanas universais, que a democracia inclui o governo entre elas. Em resumo, a fé democrática é esta: as coisas mais tremendamente importantes devem ser deixadas para os próprios homens ordinários: a união dos sexos, a criação dos filhos, as leis do Estado. Isso é democracia, e nisso eu sempre acreditei. Mas há uma coisa que nunca consegui entender desde a minha juventude. Nunca consegui entender onde as pessoas foram buscar a ideia de que a democracia de algum modo se opunha à tradição. É óbvio que tradição é apenas democracia estendida ao longo do tempo. É confiar num consenso de vozes humanas comuns, em vez de confiar em algum registro isolado ou arbitrário. Quem, por exemplo, cita algum historiador alemão contra a tradição da Igreja Católica, está rigorosamente apelando para a aristocracia, está apelando para a superioridade de um perito contra a tremenda autoridade de uma multidão. É muito fácil ver por que uma lenda é tratada, e assim deve ser, mais respeitosamente do que um livro de história. A lenda geralmente é criada pela maioria do povo da aldeia, gente equilibrada. O livro geralmente é escrito pelo único homem da aldeia que é louco. Aqueles que combatem a tradição, dizendo que os homens do passado eram ignorantes, podem fazê-lo com o Carlton Club, declarando também que os leitores das favelas são ignorantes. Para nós isso não funciona. Se damos muita importância à opinião de homens comuns que mostram grande unanimidade quando lidamos com questões do dia a dia, não há razão para não a respeitarmos quando lidamos com a história ou com fábulas. A tradição pode ser definida como uma extensão dos direitos civis. Tradição significa dar votos à mais obscura de todas as classes, os nossos antepassados. É a democracia dos mortos. A tradição se recusa a submeter-se à pequena e arrogante oligarquia dos que simplesmente por acaso estão andando por aí. Todos os democratas objetam a desqualificação pelo acidente do nascimento. A tradição objeta a desqualificação pelo acidente da morte. A democracia nos pede para não ignorar a opinião de um homem bom, mesmo que ele seja nosso criado. A tradição nos pede para não ignorar a opinião de um homem bom, mesmo que ele seja nosso pai. Eu, de qualquer modo, não consigo separar as duas ideias da democracia e da tradição. Parece-me evidente que são a mesma ideia. Teremos os mortos nos nossos conselhos. Os antigos gregos votavam com pedras. Nossos conselhos votarão com pedras tumulares. É tudo muito regular e oficial, pois a maioria das pedras tumulares, como a maioria das cédulas de votação, é marcada com uma cruz. Assim, devo primeiramente dizer que se eu tive um viés, sempre foi em favor da democracia e, portanto, da tradição. Antes de tratar de qualquer fundamento lógico ou teórico, fico satisfeito em aceitar essa equação pessoal. Sempre fui mais inclinado a crer na multidão do povo trabalhador do que a crer naquela classe especial e complicada de literatos à qual pertenço. Para mim, as fantasias e preconceitos de quem vê a vida de dentro são até preferíveis às mais claras demonstrações de quem vê a vida de fora. Eu sempre confiaria nas fábulas das velhas comadres em detrimento dos fatos das velhas solteironas. Desde que a inteligência seja inteligência materna, ela pode cometer as loucuras que quiser. Agora, preciso alinhavar uma posição geral e não alego ter treinamento algum dessas coisas. Portanto, proponho-me fazê-lo escrevendo uma depois da outra, as 3 ou 4 ideias que descobri sozinho, seguindo de perto o modo como as descobri. Depois vou sintetizá-las grosso modo, resumindo minha filosofia pessoal ou religião natural. Em seguida vou descrever minha alarmante descoberta
de que tudo isso já fora descoberto antes. Era uma descoberta do cristianismo. Mas dentre essas profundas persuasões que tenho de apresentar em ordem, a primeira teve a ver com esse elemento da tradição popular. E sem explicação anterior no tocante à tradição e à democracia, eu dificilmente poderia esclarecer a minha experiência mental. Nas condições presentes, não sei se consigo esclarecê-la, mas proponho-me tentar. Minha primeira e última filosofia, aquela na qual acredito com certeza absoluta, eu a aprendi na creche. Geralmente a aprendi de uma babá, isto é, daquela solene sacerdotisa ao mesmo tempo da democracia e da tradição indicada pelos astros. Aquilo em que eu mais acreditava naquela época, aquilo em que mais acredito atualmente, são coisas que chamamos de contos de fadas. Eles me parecem inteiramente razoáveis. Não são fantasias. Comparadas com eles, outras coisas são fantásticas. Comparados com eles, a religião e o racionalismo são ambos anormais, embora a religião esteja anormalmente certa e o racionalismo anormalmente errado. O país das fadas nada mais é do que o país ensolarado do bom senso. Não é a terra que julga o céu, mas o céu que julga a terra. Assim, para mim pelo menos, não era a terra que criticava a Elfolândia, mas a Elfolândia que criticava a terra. Conheci o pé de feijão mágico antes de provar feijão. Tive certeza sobre o homem na lua antes de ter certeza sobre a lua. E isso está em harmonia com a tradição popular. Os obscuros poetas modernos são naturalistas e falam de arbustos e riachos. Mas os cantores dos poemas épicos e fábulas da antiguidade eram sobrenaturalistas e falavam dos deuses dos riachos e arbustos. É isso que os modernos querem dizer quando afirmam que os antigos não apreciavam a natureza, porque diziam que ela era divina. As antigas babás não falavam às crianças sobre a relva, mas sobre fadas que dançam sobre a relva. E os antigos gregos não conseguiam ver as árvores devido às dríades. Mas aqui trato da ética e da filosofia que resultam de uma dieta de contos de fadas. Se as estivesse descrevendo em detalhes, poderia notar muitos princípios nobres e sadios que deles derivam. A lição cavalheiresca de Jack, o matador de gigantes, dizendo que os gigantes deveriam ser mortos por serem gigantescos. É uma revolta viril contra o orgulho como tal, pois o rebelde é mais antigo do que todos os reinos e os jacobinos têm mais tradição que os jacobitas. A lição de Cinderela, que é a mesma do Magnificat exartavit humiles. A grande lição de A Bela e a Fera, dizendo que uma criatura precisa ser amada antes de ser amável. A terrível alegoria de A Bela Adormecida, dizendo como a criatura humana foi abençoada com todos os seus dons recebidos ao nascer e, no entanto, amaldiçoada com a morte, e como a morte pode ser suavizada em sono. Mas não estou preocupado com nenhum dos estatutos da Elfolândia em separado, mas sim com o espírito total de sua lei, que aprendi antes de saber falar e hei de reter quando não mais puder escrever. Estou preparado com certo modo de olhar para a vida que foi criado em mim pelos contos de fada, mas foi desde aquela época humildemente ratificado pelos simples fatos. O argumento poderia ser exposto da seguinte forma: há certas sequências ou desenvolvimentos, casos de uma coisa seguindo outra, que são, no verdadeiro sentido da palavra, razoáveis. Eles são, no verdadeiro sentido da palavra, necessários. Assim são as sequências matemáticas e meramente lógicas. Nós, do país das fadas, que somos as mais razoáveis de todas as criaturas, admitimos essa razão e essa necessidade. Por exemplo, se as irmãs feias são mais velhas que a Cinderela,
Então é, num sentido irônico e terrível, necessário que a Cinderela seja mais jovem do que as irmãs feias. Não há como fugir disso. Haeckel pode falar quanto quiser do fatalismo acerca desse fato. Realmente tem de ser. Se Jack é filho de um moleiro, o moleiro é o pai de Jack. A razão fria o decreto de seu terrível trono. E nós, do país das fadas, nos submetemos. Se todos os 3 irmãos andam a cavalo, há 6 animais e 18 pernas envolvidos. Isso é racionalismo verdadeiro, e o país das fadas está cheio dele. Mas quando ergui a cabeça acima da cerca dos elfos e comecei a notar o mundo natural, observei um fato extraordinário. Observei que homens eruditos de óculos estavam conversando das coisas reais que aconteciam, nascimento e morte e coisas assim, como se elas fossem racionais e inevitáveis. Falavam como se o fato de as árvores darem frutos fosse tão necessário quanto o fato de que 1 mais 2 árvores são 3. Mas não é. Há uma enorme diferença pelo teste do país das fadas, que é o teste da imaginação. Não podemos imaginar 2 mais 1 não somando 3. Mas pode-se facilmente imaginar árvores que não produzem frutos. Pode-se imaginá-las produzindo candelabros ou tigres pendurados pelo rabo. Esses homens de óculos falavam muito de um homem chamado Newton, que foi atingido por uma maçã e descobriu uma lei. Mas não era possível levá-los a ver a distinção entre uma lei verdadeira, uma lei da razão, e o simples fato de maçãs caírem. Se a maçã atingiu o nariz de Newton, o nariz de Newton atingiu a maçã. Essa é uma verdadeira necessidade, pois não podemos conceber uma coisa ocorrendo sem a outra. Mas podemos muito bem imaginar a maçã não caindo sobre seu nariz. Podemos imaginá-la voando fogosa pelos ares para atingir algum outro nariz, pelo qual ela sentia uma aversão mais clara. Sempre fizemos em nossos contos de fadas essa distinção nítida entre a ciência das relações mentais, na qual há de fato leis, e a ciência dos fatos físicos, nos quais não há nenhuma lei, mas apenas estranhas repetições. Acreditamos em milagres corporais, mas não em impossibilidades mentais. Acreditamos que o pé de feijão subiu até o céu, mas isso em nada confunde nossas convicções acerca da questão filosófica de quantos feijões são 5. Aqui reside a perfeição peculiar de tom e verdade dos contos infantis. O cientista diz: corte o pedúnculo e a maçã cairá, mas diz isso calmamente, como se uma ideia de fato levasse a outra. A bruxa dos contos de fada diz: toque a corneta e o castelo do ogro cairá. Mas ela não diz isso como se fosse alguma coisa em que o efeito obviamente surgisse da causa. Sem dúvida, ela já deu esse conselho a muitos heróis e viu muitos castelos caírem, mas ela não perde nem o espanto nem a razão. Sua cabeça não se perturba tentando imaginar uma conexão mental necessária entre uma corneta e a queda de uma torre. Mas os cientistas quebram a cabeça até conseguirem imaginar uma conexão mental necessária entre uma maçã que deixa o galho e uma maçã atingindo o chão. Eles realmente falam como se tivessem descoberto não apenas um conjunto de fatos maravilhosos, mas também uma verdade ligando esses fatos. Falam como se a ligação de 2 coisas fisicamente estranhas as conectasse filosoficamente. Sentem que pelo fato de uma coisa incompreensível sempre vir depois de outra coisa incompreensível, as duas, de certo modo, constituem uma coisa compreensível. 2 enigmas negros constituem uma resposta branca. No país das fadas, nós evitamos a palavra lei, mas na terra da ciência, eles são especialmente apaixonados por ela. Assim, uma conjectura interessante sobre como povos esquecidos pronunciavam o alfabeto recebe o nome de Lei de Grimm.
Mas a lei de Grimm é muito menos intelectual do que os contos de Grimm. Os contos, de qualquer maneira, são contos, ao passo que a lei não é uma lei. Uma lei implica que conhecemos a natureza da generalização e da execução, não simplesmente que notamos alguns dos efeitos. Se há uma lei dizendo que os batedores de carteira devem ser presos, isso implica que há uma ligação mental imaginável entre a ideia da prisão e a ideia de bater carteiras. E sabemos qual é essa ideia. Podemos dizer por que tomamos a liberdade de alguém que toma liberdades, mas não podemos dizer por que um ovo pode transformar-se num pinto, assim como não podemos dizer por que um urso poderia transformar-se num príncipe encantado. Como ideias, o ovo e o pinto estão muito mais distantes entre si do que o urso e o príncipe, pois nenhum ovo por si só sugere um pinto, ao passo que alguns príncipes realmente sugerem ursos. Aceitando-se então que certas transformações de fato acontecem, é essencial que as consideremos de maneira filosófica dos contos de fadas, não da maneira filosófica da ciência e das leis da natureza. Quando nos perguntam por que os ovos se transformam em pássaros ou por que as frutas caem no outono, devemos responder exatamente como a fada madrinha responderia se Cinderela lhe perguntasse por que os ratos se transformaram em cavalos ou por que as roupas dela desapareceram depois da meia-noite. Devemos responder que é mágica, não é uma lei, pois não entendemos sua fórmula geral. Não é uma necessidade, pois embora contemos com esse tipo de acontecimento na prática, não temos o direito de dizer que ele deve sempre acontecer. Não constitui nenhum argumento em defesa de uma lei inalterável, como Huxley imaginou, o fato de que contamos com o curso comum das coisas. Não contamos com isso, apostamos nisso. Arriscamos a remota possibilidade de um milagre, como arriscamos a possibilidade de uma panqueca envenenada ou de um cometa que vai destruir o mundo. Não contamos com isso, não porque se trata de um milagre e, portanto, uma impossibilidade, mas porque é um milagre e, portanto, uma exceção. Todos os termos usados nos livros de ciência, lei, necessidade, ordem e assim por diante, são realmente não intelectuais, porque pressupõem uma síntese interior que nós não possuímos. As únicas palavras que sempre me satisfizeram como descrições da natureza são os termos usados nos contos de fada: sortilégio, feitiço, encantamento. Eles expressam a arbitrariedade do fato e do mistério. Uma árvore dá frutos porque é uma árvore mágica. A água corre morro abaixo porque está enfeitiçada. O sol brilha porque está enfeitiçado. Eu nego totalmente que isso seja fantástico ou mesmo místico. Podemos incluir um pouco de misticismo mais adiante, mas essa linguagem dos contos de fadas sobre as coisas é simplesmente racional e agnóstica. E a única maneira de expressar com palavras minha percepção clara e definida de que uma coisa é totalmente distinta de outra, de que não há nenhuma ligação lógica entre voar e botar ovos, é o homem que fala de uma lei que nunca viu, que é místico. Ou melhor, o cientista ordinário é estritamente um sentimental no sentido essencial de estar mergulhado em meras associações que o vão carregando. Ele viu tantas vezes pássaros voando e botando ovos que sente como se devesse existir alguma fantástica, delicada ligação entre as duas ideias, quando não há nenhuma. Um amante desamparado talvez não seja capaz de dissociar a lua de seu amor perdido. Assim, o materialista é incapaz de dissociar a lua da maré. Nos dois casos não há conexão, excetuando-se o fato de que alguém viu essas coisas juntas. Um sentimentalista talvez derramasse lágrimas ante o perfume de uma macieira em flor, porque por uma obscura associação pessoal, ela lhe traz à memória os tempos de criança. Assim também o professor materialista, embora esconda as lágrimas,
é todavia um sentimental, porque por uma obscura associação pessoal, a macieira em flor lhe traz à memória as maçãs. Mas o frio racionalista do país das fadas não vê razão por que em abstrato a macieira não deva dar tulipas encarnadas. Isso às vezes acontece no país dele. Esse assombro elementar, porém, não é mera fantasia proveniente de contos de fadas. Pelo contrário, todo o fogo dos contos de fadas deriva dele. Exatamente como todos nós gostamos de histórias de amor, porque há nelas um instinto sexual. Todos nós gostamos de contos assombrosos, porque eles tocam o ponto nevrálgico do antigo instinto do assombro. E isso se comprova com o fato de que quando somos criancinhas, não precisamos de contos de fadas. Só precisamos de contos. A vida pura e simples é suficientemente interessante. Uma criança de 7 anos se impressiona quando lhe contam que Tommy abriu a porta e viu um dragão. Mas uma criança de 3 anos se impressiona quando lhe contam que Tommy abriu a porta. Os meninos gostam de histórias românticas, mas as criancinhas gostam de histórias realistas, porque as acham românticas. De fato, um bebê é praticamente a única pessoa, na minha opinião, para quem se pode ler um romance realista sem entediá-lo. Isso prova que até os contos infantis apenas ecoam um salto quase pré-natal de interesse e espanto. Esses contos dizem que as maçãs eram douradas apenas para relembrar um momento esquecido em que descobrimos que elas eram verdes. Fazem os rios correr cheios de vinho só para que nos lembremos por um momento irrefletido de que eles correm cheios de água. Eu disse que isso é totalmente razoável e até agnóstico. E de fato, neste ponto, sou absolutamente em favor do agnosticismo mais alto. Seu nome mais adequado é ignorância. Todos lemos em livros científicos e, na verdade, em todos os romances, a história do homem que esqueceu seu nome. Esse homem caminha pelas ruas e pode ver e apreciar tudo, só que não se lembra de quem ele é. Bem, todos os homens são esse sujeito da história. Todos os homens se esqueceram de quem são. Alguém pode entender o cosmos, mas jamais o ego. O eu mais distante do que qualquer estrela. Amarás ao Senhor teu Deus, mas não conhecerás a ti mesmo. Todos padecemos sob a mesma calamidade mental. Todos nos esquecemos de nosso nome. Todos nos esquecemos do que realmente somos. Tudo aquilo que chamamos de bom senso, racionalidade, espírito prático e positivismo apenas significa que em certos níveis cegos da vida nos esquecemos de que esquecemos. Tudo o que chamamos de espírito, arte e êxtase significa apenas que por um terrível instante nos lembramos de que esquecemos. Mas embora, como homens sem memória do romance, embora caminhemos pelas ruas com uma espécie de admiração idiota, ainda assim trata-se de admiração. O espanto tem um elemento positivo de louvor. Esse é o próximo marco miliar a ser definitivamente fincado em nosso caminho pelo país das fadas. No capítulo seguinte vou falar sobre otimistas e pessimistas no seu aspecto intelectual, à medida em que isso existe. Aqui estou apenas tentando descrever as enormes emoções que são indescritíveis. E a emoção mais forte foi que a vida era tão preciosa quanto intrigante. Era um êxtase porque era uma aventura. Era uma aventura porque era uma oportunidade. O bom dos contos de fada não era afetado pelo fato de que poderia haver mais dragões do que princesas. Era bom estar num conto de fadas. O teste de toda a felicidade é a gratidão. Que eu me sentia grato, embora mal soubesse a quem. As crianças ficam agradecidas quando Papai Noel enche suas meias com presentes de brinquedos e doces. Não poderia eu ser agradecido ao Papai Noel quando ele deixou em minhas meias o presente de 2 pernas milagrosas? Agradecemos às pessoas os presentes de charutos e meias,
que recebemos no nosso dia natalício. Não posso agradecer a alguém no meu dia natalício o presente de ter nascido? Havia então esses dois primeiros sentimentos imutáveis e indiscutíveis. O mundo era um choque, mas não era simplesmente chocante. A existência era uma surpresa, mas uma surpresa agradável. De fato, todas as minhas primeiras visões foram exatamente formuladas num enigma que desde a infância não me sai da cabeça. A pergunta era: que foi que disse a primeira rã? E a resposta: Senhor, como tu me fizeste pular. Isso resume tudo o que venho dizendo. Deus fez a rã pular, mas a rã prefere pular. E quando essas coisas são resolvidas, surge o segundo grande princípio da filosofia dos contos de fada. Qualquer leitor dos contos de fada de Grimm ou das belas coleções do Sr. Andrew Lang pode constatar que, para a gáudio dos pedantes, vou chamar de doutrina da alegria condicional. Touchstone falou de muita virtude presente num ser. De acordo com a ética élfica, toda virtude está num ser. O lembrete no falar das fadas é sempre este: você pode morar num palácio de ouro e safira se não disser a palavra vaca. Ou então, você pode viver feliz com a filha do rei se não lhe mostrar uma cebola. A visão depende sempre de um veto. Todas as coisas estonteantes e colossais concedidas dependem de uma coisinha retida. Todas as coisas loucas e esfuziantes liberadas dependem de uma coisa proibida. O Sr. W.B. Yeats, em sua requintada e penetrante poesia élfica, descreve os elfos como sendo sem lei. Eles mergulham numa inocente anarquia, cavalgando cavalos sem brida pelo ar. Na crista vão das desgrenhadas ondas e como chamas dançam nas montanhas. Ride on the crest of the disheveled tide and dance upon the mountains like a flame. É algo terrível dizer que o Sr. Yeats não entende o país das fadas. Mas eu digo, ele é um irlandês irônico, repleto de reações intelectuais. Não é bobo o suficiente para entender o país das fadas. As fadas preferem gente rústica como eu, gente que fica de boca aberta e ri e faz o que lhe mandam. O Sr. Yeats atribui à Elfolândia todas as insurreições justas de sua raça. Mas o desregramento da Irlanda é um desregramento cristão que investe contra a razão e a justiça. O feniano rebela-se contra algo que ele entende muito bem. Mas o verdadeiro cidadão do país das fadas obedece a algo que absolutamente não entende. No conto de fadas, há uma felicidade incompreensível que se apoia numa condição incompreensível. Abre-se uma caixa e todos os males saem voando. Esquece-se uma palavra e cidades são destruídas. Acende-se uma lâmpada e o amor voa embora. Colhe-se uma flor e vidas humanas são perdidas. Come-se uma maçã e a esperança de Deus desaparece. Esse é o tom dos contos de fadas, e certamente não se trata de desregramento ou mesmo de liberdade, embora alguém em sua mesquinha tirania moderna possa achar por comparação que seja liberdade. Gente que sai da prisão de Portland poderia pensar que a prisão da rua Fleet é livre, mas uma análise mais cuidadosa vai provar que tanto as fadas como os jornalistas são escravos do dever. As fadas madrinhas parecem no mínimo tão rigorosas quanto as outras madrinhas. A Cinderela recebeu uma carruagem proveniente do País das Maravilhas e um cocheiro que saiu do nada, mas ela recebeu uma ordem que poderia ter sido expedida do subúrbio de Brixton, que deveria estar de volta às 12 horas. Além disso, tinha sapatos de vidro, e não pode ser coincidência que o vidro seja uma substância tão comum no folclore. Esta princesa mora num castelo de vidro, aquela numa colina de vidro. Esta aqui enxerga tudo num espelho. Elas todas podem morar em casa de vidro se não atirarem pedras. Pois essa tênue cintilação de vidro em toda parte é a expressão do fato de que a felicidade brilha, mas é frágil, como a substância mais facilmente quebrada por uma doméstica ou um gato.
Esse sentimento dos contos de fada também calou fundo em mim e tornou-se um sentimento em relação ao mundo inteiro. Eu sentia e sinto que a vida em si brilha como um diamante, mas é frágil como uma vidraça. E quando os céus eram comparados ao terrível cristal, eu ainda posso lembrar-me do calafrio. Tinha medo de que Deus deixasse o cosmos cair e ele se espatifasse. Lembre-se, porém, que ser quebrável não é o mesmo que ser perecível. Golpeie um vidro e ele não vai resistir um instante. Simplesmente não o golpeie e ele vai resistir 1000 anos. Assim me parecia que era a alegria do ser humano na Elfolândia ou na Terra. A felicidade dependia de não fazer algo que você poderia fazer a qualquer momento e muitas vezes não era óbvio o motivo por que não deveria fazê-lo. Ora, o ponto principal nesse caso é que, para mim, isso não parecia injusto. Se o terceiro filho do moleiro dissesse à fada: explique-me por que não devo plantar bananeira no Palácio das Fadas, a fada poderia responder: bem, se é disso que se trata, explique o Palácio das Fadas. Se a Cinderela disser: por que razão devo deixar o baile à meia-noite, sua fada madrinha poderia responder: por que razão você vai ficar lá até meia-noite? Se eu, no meu testamento, deixar a um fulano 10 paquidermes falantes e 100 cavalos alados, ele não poderá lamentar se as condições tiverem algo da natureza estranha do presente. De cavalo alado não se deve olhar os dentes. Parecia-me que a própria existência era um legado tão excêntrico que eu não poderia queixar-me por não entender as limitações da visão quando não entendia a visão que elas limitavam. A moldura não era mais estranha do que o quadro. O veto poderia muito bem ser tão maluco como a visão. Poderia ser tão alarmante como o sol, tão evasivo como a água, tão fantástico e terrível como as enormes árvores. Por essa razão, podemos chamar isso de filosofia da fada madrinha. Por essa razão, nunca consegui associar-me aos jovens do meu tempo no que eles chamavam sentimento geral de revolta. Eu teria oposto resistência, é de esperar, a quaisquer regras que fossem perversas, e delas e de sua definição hei de tratar no outro capítulo. Mas não me sentia disposto a resistir a alguma regra simplesmente porque era misteriosa. Bens imóveis às vezes são obtidos por meio de formalidades tolas, a quebra de uma vareta ou o pagamento de uma bagatela. Eu estava disposto a obter a imensa propriedade da terra e do céu por meio de qualquer fantasia feudal semelhante. Ela não poderia ser mais louca do que o fato de que simplesmente me era permitido obtê-la. Neste ponto, só vou apresentar um exemplo ético para mostrar o que pretendo dizer. Eu nunca consegui envolver-me no burburinho geral daquela nova geração contra a monogamia, porque nenhuma restrição imposta ao sexo parecia-me tão estranha e inesperada quanto o sexo em si. Para mim, criado nos contos de fadas como ele, obter permissão como Endymion de fazer amor com a lua e depois queixar-se de que Júpiter mantinha as suas próprias luas num harém parecia anticlimático e vulgar. Restringir-me a uma única mulher é um preço pequeno diante do simples fato da visita a uma única mulher. Queixar-me de que eu só poderia casar-me uma vez era como queixar-me de ter nascido uma só vez. Era algo desproporcionado em relação à terrível emoção de que se estava falando. Aquilo mostrava não uma sensibilidade exagerada, mas sim uma curiosa insensibilidade ao sexo. Louco é quem se queixa de não poder entrar no Éden por 5 portas ao mesmo tempo. A poligamia é a falta da realização do sexo. É como quem apanha 5 peras de uma só vez num mero gesto de insanidade. Os estetas tocaram os limites extremos da loucura linguística em seus encômios às coisas belas. O cardo os levou às lágrimas. Um besouro lustroso os fez cair de joelhos. No entanto, a emoção deles nunca me impressionou sequer por um instante, pela razão seguinte:
nunca lhes ocorreu pagar pelo prazer sentido com alguma espécie de sacrifício simbólico. Os homens, eu sentia, poderiam jejuar 40 dias para ouvir o canto de um melro. Os homens poderiam passar pelo fogo para encontrar uma prímula. No entanto, esses amantes da beleza não conseguiam sequer manter-se sóbrios pelo melro. Eles não passariam pelo casamento cristão comum como forma de recompensa pela prímula. Com certeza a gente poderia pagar pelo extraordinário prazer da moral ordinária. Oscar Wilde disse que o pôr do sol era um espetáculo não valorizado, porque não poderíamos pagar por ele. Mas ele estava errado. Nós podemos pagar pelo pôr do sol. Paga-se não sendo um Oscar Wilde. Bem, deixei os contos de fadas sobre o chão da creche e desde aquele tempo não encontrei nenhum livro sensato como eles. Deixei a babá, guardiã da tradição e democracia, e depois não encontrei nenhum tipo moderno tão sensatamente radical ou conservador como ela. Mas o assunto para um importante comentário era o seguinte, que quando no início eu me expus à atmosfera mental do mundo moderno, descobri que ele se opunha claramente em 2 pontos à minha babá e seus contos infantis. Levei muito tempo para descobrir que o mundo moderno está errado e a babá estava certa. O fato realmente curioso era este: o pensamento moderno contradizia essa crença básica da minha infância nas suas 2 doutrinas mais essenciais. Já expliquei que os contos de fadas sedimentaram em mim 2 convicções. Primeiro, de que o mundo é um lugar fantástico e surpreendente. Segundo, de que diante dessa loucura e prazer, nós deveríamos ser modestos e submeter-nos às estranhas limitações de uma bondade tão estranha. Mas descobri que todo o mundo moderno corria feito maré alta contra esses meus 2 sentimentos de ternura. E o choque da colisão criou 2 súbitos e espontâneos sentimentos que acalento desde aquela época e que, por mais toscos que fossem, se solidificaram em convicções. Primeiro, descobri que todo o mundo moderno usa a linguagem científica do fatalismo. Diz que tudo é como sempre deve ter sido, desdobrando-se sem falhas desde o início. A folha na árvore é verde porque nunca poderia ter sido de outra cor. Ora, o filósofo dos contos de fadas se alegra com o fato de a folha ser verde precisamente porque ela poderia ter sido escarlate. Ele sente como se ela tivesse ficado verde um instante antes de olhar para ela. Ele se satisfaz pelo fato de a neve ser branca pelo simples motivo razoável de que poderia ter sido preta. Todas as cores têm em si uma arrojada qualidade a partir da escolha. O vermelho das rosas de jardim não é apenas decisivo, mas dramático, como sangue subitamente derramado. Ele sente que algo foi feito, mas os grandes deterministas do século XIX opunham-se fortemente a esse inato sentimento de que alguma coisa havia acontecido no instante anterior. De fato, na opinião deles, nada jamais realmente aconteceu desde o começo do mundo. Nada havia ocorrido desde o acontecimento da existência. E mesmo sobre a data desse acontecimento, eles não tinham certeza. O mundo moderno que encontrei era sólido para o calvinismo moderno, devido à necessidade de as coisas serem como são. Mas quando os questionei, descobri que os modernos realmente não tinham provas dessa inevitável repetição das coisas, excetuando-se o fato de que elas se repetiam. Ora, a mera repetição tornava tudo para mim antes mais misterioso que racional. Era como se depois de ver um nariz com um formato curioso na rua e descartá-lo como um acidente, eu tivesse visto 6 outros narizes com o mesmo assombroso formato. Eu teria imaginado por um momento que devia tratar-se de alguma sociedade secreta local. Assim, um elefante ter uma tromba era esquisito, mas todos os elefantes terem tromba parecia uma trama. Falo aqui apenas de uma emoção, e de uma emoção ao mesmo tempo persistente e sutil. Mas a repetição na natureza às vezes parecia-me uma repetição acalorada, como a de uma professora repetindo sempre a mesma coisa. A grama parecia acenar-me simultaneamente com todos os dedos.
As estrelas apinhadas pareciam dispostas a fazer-se entender. O sol me fazia vê-lo como se surgisse 1000 vezes. As recorrências do universo atingiam o ritmo alucinante de um encantamento, e eu comecei a ver uma ideia. Todo o intenso materialismo que domina a mente moderna apoia-se, em última análise, numa suposição falsa. Supõe-se que se uma coisa vai se repetindo, ela provavelmente está morta, uma peça numa engrenagem. As pessoas sentem que se o universo fosse pessoal, ele variaria. Se o sol estivesse vivo, ele dançaria. O que é uma falácia até em relação a fatos conhecidos. Pois a variação nas atividades humanas é geralmente causada não pela vida, mas sim pela morte, pelo esmorecimento ou pela ruptura de sua força ou desejo. Um homem varia seus movimentos por algum leve elemento de incapacidade ou fadiga. Ele toma um ônibus por estar cansado de caminhar, ou caminha por estar cansado de ficar sentado imóvel. Mas se sua vida e alegria fossem tão gigantescas que ele nunca se cansasse de ir para Islington, ele poderia ir para Islington com a mesma regularidade com que o Tamisa vai para Sheerness. A própria velocidade e êxtase de sua vida teria a imobilidade da morte. O sol se levanta todas as manhãs. Eu não me levanto todas as manhãs, mas a variação se deve não à minha atividade, mas à minha inação. Ora, para expressar o caso numa linguagem popular, poderia ser verdade que o sol se levanta regularmente por nunca se cansar de levantar-se. Sua rotina talvez se deva não à ausência de vida, mas a uma vida exuberante. O que quero dizer pode ser observado, por exemplo, nas crianças, quando elas descobrem algum jogo ou brincadeira com que se divertem de modo especial. Uma criança balança as pernas ritmicamente por excesso de vida, não pela ausência dela. Pelo fato de as crianças terem uma vitalidade abundante, elas são espiritualmente impetuosas e livres. Por isso querem coisas repetidas, inalteradas. Elas sempre dizem, vamos de novo. E o adulto faz de novo até quase morrer de cansaço. Pois os adultos não são fortes o suficiente para exultar na monotonia. Mas talvez Deus seja forte o suficiente para exultar na monotonia. É possível que Deus todas as manhãs diga ao sol, vamos de novo, e todas as noites à lua, vamos de novo. Talvez não seja uma necessidade automática que torna todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus crie todas as margaridas separadamente, mas nunca se canse de criá-las. Pode ser que Ele tenha um eterno apetite de criança, pois nós pecamos e ficamos velhos, e nosso Pai é mais jovem do que nós. A repetição na natureza pode não ser mera recorrência, pode ser um bis teatral. O céu talvez peça bis ao passarinho que botou um ovo. Se o ser humano concebe dar à luz uma criança e não um peixe, ou morcego, ou grifo, a razão talvez não seja o fato de estarmos presos num destino animal sem vida ou propósito. Pode ser que nossa pequena tragédia tenha emocionado os deuses. Pode ser que eles a apreciem de seus camarotes estrelados. Pode ser que no fim de cada drama humano, o homem seja chamado repetidas vezes a voltar ao palco. A repetição pode continuar por milhões de anos, por mera escolha, e a qualquer instante pode parar. O homem pode permanecer sobre a terra geração após geração, e no entanto cada nascimento pode definitivamente ser sua última aparição. Essa foi minha primeira convicção. Criada pelo choque de minhas emoções infantis com o credo moderno, sendo eu já veterano. Vagamente eu sempre sentira que os fatos eram milagres no sentido de que eram maravilhosos. Agora começava a considerá-los milagres no sentido mais estreito de que eram voluntários. Quero dizer que eram ou poderiam ser exercícios repetidos de alguma vontade. Em resumo, eu sempre acreditara que o mundo envolvia uma mágica. Agora achava que talvez ele envolvesse um mágico. E isso apontava para uma emoção profunda, sempre presente e subconsciente, de que este nosso mundo tem algum propósito. E se há um propósito, há uma pessoa.
eu sempre senti a vida primeiro como uma história. E se há uma história, há um contador da história. Mas o pensamento moderno também atingiu a minha segunda tradição humana. Ele foi contra o sentimento mágico acerca dos rigorosos limites e condições. A única coisa de que ele gostava de falar era de expansão e grandeza. Herbert Spencer teria ficado muito chateado se alguém o tivesse chamado de imperialista, e por isso mesmo é muito lamentável que ninguém o tenha feito. Mas ele era um imperialista do tipo mais baixo. Divulgou a desprezível ideia de que o tamanho do sistema solar deveria infundir mais respeito do que o dogma espiritual do ser humano. Por que alguém deveria entregar a sua dignidade ao sistema solar em vez de entregá-la a uma baleia? Se o simples tamanho prova que o homem não é a imagem de Deus, então a baleia poderia ser a imagem divina, uma imagem um tanto disforme, o que se poderia chamar de um retrato impressionista. É totalmente inútil argumentar que o homem é pequeno se for comparado ao cosmos, pois o homem sempre foi pequeno comparado à árvore mais próxima. Mas Herbert Spencer, em seu impetuoso imperialismo, insistia que nós, de algum modo, havíamos sido conquistados e anexados pelo astronômico universo. Falava dos homens e de seus ideais exatamente como o mais insolente unionista fala dos irlandeses e dos ideais deles. Transformou a humanidade numa pequena nacionalidade e pôde-se verificar sua perversa influência até nos mais vigorosos e distintos autores científicos dos últimos tempos, notadamente nos primeiros romances do Sr. H.G. Wells. Muitos romancistas, de forma exagerada, representaram a Terra como sendo perversa, mas o Sr. Wells e sua escola tornaram perversos os céus. Nós deveríamos elevar os olhos às estrelas de onde provém a nossa destruição. Mas a expansão de que estou falando era muito mais perversa do que tudo isso. Observei que o materialista, como louco, está numa prisão, na prisão de um só pensamento. Essas pessoas pareciam pensar que era particularmente animador ficar repetindo que a prisão era muito ampla. O tamanho desse universo científico não oferecia novidade nem alívio. O cosmos continuava eternamente, mas nem na sua mais fantástica constelação seria possível encontrar alguma coisa realmente interessante. Nada, como por exemplo o perdão ou o livre-arbítrio. A grandeza ou infinidade do segredo do seu cosmos nada lhe acrescentava. Era como dizer a um prisioneiro do cárcere de Reading que ele teria o prazer de saber que a prisão agora ocupava metade do país. O carcereiro não teria nada para mostrar-lhe, a não ser mais e mais longos corredores de pedra com iluminação horripilante, sem nada do que é humano. Da mesma forma, esses expansores do universo nada tinham para nos mostrar, a não ser mais e mais infinitos corredores iluminados por sóis horripilantes e sem nada do que é divino. No país das fadas existira uma lei real, uma lei que podia ser violada, pois uma lei é, por definição, algo que pode ser violado. Mas o mecanismo dessa prisão cósmica era algo que não podia ser violado, pois nós mesmos éramos apenas uma parte de seu mecanismo. Ou não tínhamos capacidade para fazer alguma coisa, ou estávamos fadados a fazê-la. A ideia da condição mística desapareceu totalmente. Não se pode ter a firmeza de obedecer às leis, nem o prazer de as violar. A vastidão desse universo nada tinha do frescor e da arejada expansão que nós exaltamos no universo do poeta. Esse universo moderno é literalmente um império, isto é, era vasto, mas não livre. Entrava-se em salas cada vez mais amplas e sem janelas, salas grandes com sua perspectiva babilônica. Mas a gente nunca encontrava a menor janela ou um sopro de ar vindo de fora. Seus paralelos infernais pareciam expandir-se com a distância, mas para mim todas as coisas boas atingem um ponto, as espadas, por exemplo. Assim, julgando o orgulho do grande cosmos tão insatisfatório para as minhas emoções, comecei a discutir um pouco esse ponto. E logo descobri que toda a atitude era ainda mais rasa do que se poderia esperar. Segundo essa gente, o cosmos
Era uma coisa só, porque tinha uma regra uniforme. Só que, diriam eles, mesmo sendo uma coisa só, ele é também a única coisa que existe. Por que nesse caso alguém deveria preocupar-se tanto em chamá-lo de grande? Não existe nada que possamos comparar com ele. Será igualmente sensato chamá-lo de pequeno. Alguém pode dizer: eu gosto deste vasto cosmos, com sua multidão de estrelas e inúmeras variedades de criaturas. Mas se esse é o ponto, por que alguém não deveria dizer: eu gosto deste pequeno e aconchegante cosmos, com seu decente número de estrelas e essa elegante provisão de vida que é do meu agrado? Uma apreciação é tão boa quanto a outra. As duas são meros sentimentos. E é um mero sentimento alegrar-se porque o sol é maior do que a terra. É um sentimento tão sensato como alegrar-se pelo fato de que o sol não é maior do que é. Alguém escolhe ter uma emoção acerca da grandeza do mundo. Por que ele não deveria escolher ter uma emoção acerca de sua pequenez? Aconteceu que eu tinha aquela emoção. Quando alguém ama alguma coisa, refere-se a ela por diminutivos, mesmo que se trate de um elefante ou de um guarda-costas. A razão é que qualquer coisa, mesmo sendo enorme, que possa ser concebida como completa, pode ser concebida como pequena. Se bigodes militares não sugerissem uma espada, ou se presas não sugerissem uma cauda, então o objeto seria vasto porque seria imensurável. Mas no momento em que você consegue imaginar um guarda-costas grande, você consegue imaginar um guarda-costas pequeno. No momento em que você realmente vê um elefante, você pode chamá-lo de miúdo. Se você pode fazer uma estátua de alguma coisa, você também pode fazer daquilo uma estatueta. Essa gente professava que o universo era uma coisa coerente, mas eles não gostavam dele. Eu, porém, estava assustadoramente apaixonado pelo universo e queria dirigir-me a ele por um diminutivo. Muitas vezes o fiz, e pelo visto ele nunca se ofendeu. De fato e de verdade, eu sentia que esses obscuros dogmas da vitalidade eram expressos mais adequadamente quando eu chamava o mundo de pequeno do que quando eu chamava de grande. Pois em torno da infinidade havia uma espécie de desleixo que era o oposto do intenso e piedoso cuidado que eu sentia ao tocar a preciosidade infinita e o perigo da vida. Eles mostravam apenas uma vastidão desolada, mas eu sentia uma espécie de tesouro sagrado, pois a economia é muito mais romântica do que a extravagância. Para eles, as estrelas eram uma renda infinita de tostões, mas eu me sentia, em relação ao sol de ouro e à lua de prata, como se sente o escolar que tem uma moeda de 1.000 réis e outra de 500. Essas convicções subconscientes são mais bem descritas na cor e no tom de certos contos. Por isso eu disse que só as histórias de mágica podem expressar a minha consciência de que a vida não é apenas um prazer, mas uma espécie de excêntrico privilégio. Posso expressar este outro sentimento do aconchego cósmico com uma alusão a outro livro sempre lido na meninice, Robinson Crusoe, que li mais ou menos nessa época e que deve sua eterna vivacidade ao fato de celebrar a poesia dos limites, ou melhor, até mesmo o bárbaro romance da prudência. Crusoe é um ser humano numa pequena rocha com os poucos confortos que acabam de ser arrancados do mar. A melhor coisa no livro é simplesmente a lista dos objetos resgatados do naufrágio. O maior dos poemas é um inventário. Cada utensílio de cozinha torna-se ideal, porque Crusoe poderia tê-lo deixado cair no mar. É um bom exercício em horas vazias e desagradáveis do dia olhar para qualquer coisa, a caixa para carvão ou a estante de livros, e pensar que alguém poderia sentir-se feliz por ter tirado aquilo de um navio a pique numa ilha solitária. Mas é um exercício ainda melhor lembrar-se de como todas as coisas passaram por esse salvamento por um triz. Tudo foi salvo de um naufrágio. Todos os homens passaram por uma horrível aventura, como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Nota de rodapé, Jó 3,16. Fim de nota de rodapé. Na minha infância falava-se muito de limitados ou arruinados gênios, e era muito comum classificar alguém como um poderia ter sido. Para mim é um fato mais concreto e assustador. Qualquer transeunte que vai pela rua
é um poderia não ter sido. Mas eu realmente sentia, a fantasia pode parecer boba, sentia como se toda a ordem e número de coisas fossem as sobras românticas do navio de Crusoe. O fato de existirem 2 sexos e um sol era igual ao fato de existirem 2 armas de fogo e um machado. Era extremamente indispensável que nada se perdesse, mas de alguma forma era divertido o fato de não se poder acrescentar nada. As árvores e os planetas pareciam coisas salvas de um naufrágio, e quando via o monte Matterhorn, sentia prazer por ele não ter sido esquecido na confusão. Eu me sentia econômico em relação às estrelas, como se elas fossem safiras, assim são chamadas no paraíso de Milton. Eu guardava as colinas, pois o universo é uma única joia. Embora seja uma expressão natural falar de uma joia como sendo sem par e sem preço, dessa joia, isso é literalmente verdadeiro. Este cosmos é de fato sem par e sem preço, pois não pode haver outro. Assim termina, de uma forma inevitavelmente inadequada, a tentativa de dizer coisas indizíveis. Essas são as minhas atitudes extremas em relação à vida, os solos férteis para as sementes da doutrina. De alguma forma obscura, essas coisas eu pensava antes de saber escrever e sentia antes de saber pensar. Para que possamos avançar mais facilmente em seguida, vou, grosso modo, fazer aqui uma recapitulação. Eu sentia na alma, primeiro, que o mundo não se explica a si mesmo. Pode tratar-se de um milagre com uma explicação sobrenatural, pode ser um truque de mágica com uma explicação natural, mas a explicação do truque de mágica, para eu considerá-la satisfatória, terá de ser melhor do que as explicações naturais que eu ouvi. A coisa é mágica, verdadeira ou falsa. Segundo, comecei a sentir que a mágica deve ter um sentido, e o sentido deve ter alguém que lhe dê origem. Havia no mundo algo pessoal, como numa obra de arte. O que quer que significasse, o significado era violento. Terceiro, considerei esse propósito belo em seu plano antigo, apesar de seus defeitos como os dragões. Quarto, considerei que a forma apropriada de agradecer a ele é alguma forma de humildade e limitação. Deveríamos agradecer a Deus pela cerveja e o vinho francês, não os bebendo em excesso. Devíamos também obediência ao que quer que nos tenha criado. E por fim, o sentimento mais forte. Entrara na minha cabeça uma vaga e vasta impressão de que de algum modo todo bem era uma sobra a ser guardada e tida como sagrada, proveniente de alguma destruição primordial. O homem salvara seu bem como Crusoe salvara seus bens. Ele o salvara de um naufrágio. Tudo isso eu sentia, e à época não me oferecia estímulo algum para senti-lo. Que durante todo esse tempo eu nem sequer havia pensado na teologia cristã.